Viver pela fé e não pela vista, porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Você já se viu diante de algo que parecia impossível? Uma porta fechada, um diagnóstico difícil, uma situação que fugiu completamente do seu controle? A primeira reação da maioria das pessoas é olhar ao redor e dizer: acabou, não tem mais jeito, não tem saída. Mas o Evangelho nos convida a outro tipo de vida. Uma vida que não se baseia no que os olhos conseguem ver, mas naquilo que o coração crê, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele é. A Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. Isso significa que quem anda com Deus não depende das circunstâncias, não depende do que vê, não depende do que sente, depende da palavra, porque fé não é sentimento, não é otimismo. Fé é certeza, mesmo sem ver nada, mesmo sem entender nada, mesmo sem sentir nada. É como atravessar um deserto confiando que no final haverá um oásis. É como plantar uma semente confiando que, no tempo certo, a colheita virá. É como esperar pela madrugada, mesmo no meio da noite escura. Você já reparou como os olhos podem nos enganar? Vemos o tamanho do problema, mas não enxergamos a mão invisível de Deus nos bastidores. Vemos as portas fechadas, mas não vemos o que Deus está preparando do outro lado. Por isso, viver pela vista é perigoso. É confiar demais no que é limitado. É basear sua fé no que é temporário. Foi isso que aconteceu com Pedro. Enquanto olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando olhou para o vento, para as ondas, para o caos, ele começou a afundar. Enquanto os olhos estavam na promessa, ele venceu o impossível. Quando os olhos se voltaram para o problema, ele se afundou no medo. É exatamente assim que muitos de nós vivemos. Começamos bem, começamos confiando, mas no meio do caminho, tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para as circunstâncias. E a fé começa a fraquejar. O medo cresce. A esperança vai embora. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. Abraão acreditou que seria pai, mesmo com 100 anos de idade. Sara acreditou, mesmo sendo estéril. Moisés atravessou o Mar Vermelho, crendo que Deus abriria caminho onde não havia estrada. Josué deu voltas ao redor de Jericó, confiando que Deus derrubaria as muralhas. Nada disso fazia sentido para quem via de fora, mas para quem crê, Deus sempre tem a última palavra. Viver pela fé é obedecer mesmo sem entender. É orar mesmo sem sentir. É esperar mesmo sem ver. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que hoje tudo pareça escuro, Tu és a minha luz. A fé é o que nos sustenta quando as coisas desabam. É o que nos levanta quando o chão some debaixo dos nossos pés. É o que nos conecta ao céu, quando tudo na terra parece estar contra nós. Mas lembre-se de uma coisa importante. Fé não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva. Fé é caminhar mesmo com medo. Fé é continuar mesmo sem forças. Fé é agir mesmo sem garantias. Deus não chama você para ver primeiro e crer depois. Ele te chama para crer primeiro e depois ver o milagre acontecer. Hoje talvez você esteja rodeado por montanhas, problemas em casa, problemas no trabalho, problemas no coração. Você olha e não vê saída, mas eu te digo com toda a convicção, Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, porque Ele é fiel. Ele não abandona os que confiam em Ele. Ele não falha. Viver pela fé é andar de olhos fechados, mas com o coração firme na direção certa. É confiar nos passos de Deus, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Você pode escolher viver assim, hoje, agora. Diga a si mesmo: eu escolho viver pela fé,
Não pelo que vejo, mas pelo que creio, porque quem vive pela fé nunca está sozinho. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a caminhar pela fé. Deixe aqui nos comentários: eu escolho viver pela fé. Vamos encher esse espaço com declarações de confiança em Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora mesmo. Aqui tem reflexões novas todos os dias, sempre com base na palavra de Deus. Se inscreve, ativa o sininho e vamos juntos nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Sei, dias quais.